uma semana que termina com chuva se espalhando por grande parte do país. Algumas regiões ficam em alerta para ventos por causa de um ciclone. Quem tem as informações do tempo, sempre ele, Marco Antônio Mendes. Meu caro, muito boa noite. Esse ciclone tende a ser forte, vai estragar o Dia dos Namorados de muita gente amanhã, é isso? Yuri, boa noite para você que acompanha a gente também. Quando a gente fala de ciclone, parece que assusta, né? Exato. Vem aí um furacão. Na verdade, não. Esse ciclone vai gerar alguns ventos, mas não vai estragar. Bom, vai dar para colocar uma velinha em cima da mesa ali do restaurante. Vira pretexto para ficar mais juntinho. Fica mais, então, isso, vai dar para aproveitar. Mas, gente, é importante a gente lembrar, quando a gente fala de ciclones se formam com uma certa frequência aqui no Brasil. Ele estava em formação ali desde ontem e acabou provocando uma certa virada no tempo em boa parte do país. Hoje, várias cidades do sul, sudeste, centro-oeste tiveram um dia mais fechado, um dia chuvoso. Amanhã vai continuar assim e com um fator a mais. Algumas regiões vão ter uma sexta-feira de ventos. Quem vai sentir mais é quem vai estar nessas áreas que a gente vê aqui, desde o Planalto Norte de Santa Catarina, boa parte do Paraná, São Paulo e algumas outras áreas aqui perto também. Vão ser ventos persistentes, com rajadas de até 60 km por hora. Agora tem um outro alerta para amanhã também, que é a questão do risco de temporais. Atenção para quem vai estar aqui, do litoral norte gaúcho, passando por Santa Catarina, Paraná e toda essa área que a gente vê aqui em amarelo também, que algumas pancadas podem cair. Muita chuva amanhã sendo prevista para essas capitais: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campo Grande. Chuvas um pouco mais moderadas amanhã em São Paulo, Rio de Janeiro e chance de chuva, inclusive, Belo Horizonte e Brasília, onde não é comum chover agora em junho. Agora, olhando um pouco mais para frente para todo o Brasil, veja que as chuvas se estendem principalmente aqui entre o centro-sul do Brasil. Chuvas também devem cair entre o litoral de Pernambuco até Rio Grande do Norte. E aqui na região norte, onde a gente havia falado que tinha muitos temporais tropicais, eles começam a diminuir. Tempo firme mesmo só nessa área que a gente vê aqui em amarelo, Yuri. Pois é, Marco, você falou, né, para a gente entender o ciclone, o conceito, e hoje também já nos avisaram uma coisa bem importante: El Niño está de volta. E aí todo mundo também fala, bom, o que vai acontecer? Explica então do começo, o que é esse fenômeno? Pois é, Yuri, vamos fazer uma relação. Sabe quando você recebe uma visita em casa, essa visita leva uma criança meio levada, ela faz uma bagunça na sua casa? O El Niño é mais ou menos isso, ele faz uma bagunça no mundo todo, não pede permissão para ninguém controla. E não adianta botar a vassoura atrás da porta adianta, que não vai embora. Ele vem e bagunça tudo. Esse fenômeno, gente, nada mais é do que ali o aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico. Nesse momento, o que a gente pode observar é que justamente essa região aqui do Oceano Pacífico está com uma temperatura de 0,7 grau acima da média. A Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, diz que no pico do El Niño, ali no fim do ano, essa região aqui pode chegar até 2 graus acima do normal, ou seja, uma probabilidade de ser até um evento muito forte, um dos mais intensos desde 1950, quando começaram esses registros. Esse aquecimento, ele muda a circulação dos ventos, altera o padrão de chuvas no mundo todo, também é responsável pelo aumento das temperaturas e aí tudo isso, então, tende a intensificar ainda mais a questão dos eventos extremos. E aí tem algumas consequências também. Aqui no Brasil, veja, o El Niño pode trazer aqui, risco de enchentes no sul, com chuvas ainda mais intensas, secas severas na Amazônia e até mesmo ondas de calor mais frequentes, mais intensas. A última vez que aconteceu o El Niño foi ali entre 2023 e 2024. Todo mundo lembra o que aconteceu, né? Enchentes históricas no Rio Grande do Sul, seca profunda também nos estados do norte. Bom, e aí mais cedo eu conversei com o Giovanni Dolif, que é pesquisador do CEMADEM, e aí ele fez um alerta. Ele disse que o Brasil tem mais de 8,5 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco e muitas nem sabem. Por isso a importância de monitorar essa população para poder minimizar futuras tragédias. Vamos acompanhar o que ele disse. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer esse dever de casa de reduzir o número de pessoas em áreas de risco. Ele tem aumentado. Então, muitas dessas pessoas não têm noção de que vivem numa área de risco, né? Se eu tivesse que dar uma sugestão para alguém, a primeira coisa é: veja com a Defesa Civil, procure saber se você vive numa área de risco, qual é exatamente esse risco, é uma inundação, é um deslizamento de terra, e
como você será alertado quando esse risco aumentar e o que você deve fazer com esse alerta. Então, a população também cobrando isso das autoridades aumenta, né, a necessidade das autoridades se movimentarem. Marco, relembrando essas imagens, principalmente do Rio Grande do Sul, a gente lembra como El Niño pode aprontar e muito, né? Aprontar muito não só no nosso dia a dia, Yuri, mas influencia em outras questões também, como a questão da produção de alimentos, geração de energia, influencia não só ali na questão climática, mas a nossa vida como um todo, inclusive econômica.